James estava muito feliz em poder estrear a nova casa que seus pais haviam comprado. A que moravam antes gostava mais, mas essa também lhe agradava. O bairro também era bom. Havia vários meninos e meninas, então tinha com quem brincar e não ficar sozinho. Depois de terminar o dever de casa, lhe deram permissão para sair com outros meninos. Jogavam bola, brincavam de esconde-esconde, sempre se divertiam. Até que um dia começaram a incomodá-lo, dizendo que a nova casa em que morava estava possuída. Diziam que 2 gêmeos moravam ali, um menino e uma menina, que moravam em quartos separados. Os eventos haviam começado no quarto da menina. À noite, as luzes acendiam e apagavam constantemente, como se houvesse uma falha de energia. Depois de várias noites, a pele da menina ficou muito pálida e se sentia mal. Seus pais, preocupados, a levaram ao médico, mas diziam que fisicamente a menina não tinha nada. Acreditavam que seu desconforto era psicológico, então decidiram levar a menina a um psicólogo. Depois daquele dia, os vizinhos pararam de ver a pequena. Não se sabe se a internaram em um centro psiquiátrico ou se algo aconteceu e ela faleceu, mas a menor nunca mais voltou a ser mencionada. James não acreditava nessa história. Certamente eram histórias que as pessoas inventaram para criar medo. Aquele dia era muito especial para ele. Logo, seus pais chegariam com uma irmãzinha. O dia em que seus pais lhe disseram que não seria mais filho único, não sabia como reagir. Deixaria de ser o rei da casa e teria que aprender a compartilhar seus brinquedos e seus pais com outra menina. Mas logo foi entendendo todos os aspectos positivos que teria. Ser o irmão mais velho vinha com muitas responsabilidades e seria um modelo para o bebê seguir. Ele se encarregaria de lhe ensinar o que é bom e ruim. Além disso, sempre poderia ter alguém em casa para brincar. Um pouco mais tarde, ouviu o barulho da chave na porta. Sua avó, que havia ficado para cuidar dele, enquanto isso, se aproximou da porta e viu como seus pais traziam o bebê nos braços. Sua mãe o olhou com um sorriso e se inclinou para que pudesse conhecer sua irmã. Se chamava Sarah. Era muito pequena. Nunca havia visto um bebê daquele tamanho. Lhe deu um beijo na testa e o bebê pareceu sorrir para ele. Seus pais ficaram muito felizes em vê-lo agir dessa forma. Logo depois, sua mãe lhe disse: James, lembre-se que agora você é o irmão mais velho. Terá que dormir no novo quarto, já que o seu ficará para Sarah. O pequeno quase havia esquecido. Fazia muito tempo que seus pais haviam lhe dito que, quando o bebê chegasse, trocaria de quarto. No começo gostou muito da ideia, já que seus pais lhe disseram que pintariam da cor que mais gostasse e comprariam alguns móveis novos, de criança mais velha. No entanto, desde que alguns meninos da vizinhança lhe contaram a história assustadora da garota endemoniada, a mudança de quarto não tinha tanta graça, já que aquele quarto era justamente onde dormia a protagonista da história. Dias depois, James e seu pai pintaram as paredes de seu novo quarto. Havia escolhido a cor amarela, sua favorita. Era muito maior que o anterior. Agora, teria mais espaço para jogar. Chegaram os móveis novos e cortinas. O quarto era digno de uma reportagem em uma revista de decoração. Havia ficado lindo. Era tão moderno que até instalaram câmeras de segurança. Queriam reformar toda a casa e equipá-la com todas as novas tecnologias, para se sentirem mais seguros. James lembrou da história da garota endemoniada. Os meninos haviam lhe contado que a luz do quarto dela acendia e apagava sem motivo. Verificou o interruptor e funcionava perfeitamente. Se autoconvenceu de que era apenas uma lenda urbana. O quarto de seus pais estava bem ao lado e sabia que, se estivessem perto, nunca aconteceria nada. O pequeno passou a primeira semana dormindo em seu novo quarto. Seus amigos, ao descobrirem, lhe perguntaram se havia sentido algo estranho, mas ele lhes disse que não. Não sabia se seus vizinhos estavam realmente preocupados ou se estavam apenas tentando assustá-lo. De repente, uma menina muito pálida, loira e de olhos claros passou pelo grupo de meninos. Se aproximou de James e disse: James, só quero te dizer para ter cuidado. Então saiu correndo sem que o menino pudesse responder ou perguntar nada. Quem era? E por que sabia seu nome? Naquela noite, estava muito inquieto. Não conseguia dormir. O tempo todo, o rosto da garota vinha à sua mente. E, inexplicavelmente, era familiar. Quando conseguiu dormir, um barulho o acordou. Acendeu a luz de seu abajur na cabeceira e não viu nada de estranho.
No entanto, sentia como se alguém estivesse ali, o observando. Apagou a luz novamente e tentou dormir. Se cobriu com os cobertores, como se um pedaço de pano pudesse salvá-lo de um fantasma. Fechou os olhos com força e repetiu para si mesmo várias vezes que não havia nada ali, era apenas sua imaginação. Na manhã seguinte, perguntou ao seu pai se poderia rever as gravações da câmera em seu quarto. Havia notado algo estranho à noite e queria ver de onde tinha vindo aquele barulho. Os dois foram ao escritório de seu pai e olharam as imagens no computador. Tudo parecia normal. James aparecia dormindo, até que de repente se assustava, acendia a luz e apagava novamente e se cobria entre os cobertores. Seu pai perguntou por que estava se escondendo, ao que o menino respondeu que tinha ouvido um barulho e que havia ficado com medo. Não entendia por que não se via nada nas imagens. Tinha certeza de que alguém havia passado por ali. Seu pai o ignorou e ele disse para esquecer esse assunto. Isso poderia inclusive ter sido algum animal na rua. Mas James tinha certeza que não era. Algo havia acontecido ali. Depois de terminar seu café da manhã pensativo, saiu para dar uma volta pelo bairro. Não parecia o mesmo. Nenhum de seus amigos estava fora. Também não se escutava nenhum barulho da natureza. Tudo parecia abandonado. James voltou para sua casa e, quando chegou, levou um grande susto. Na sua frente estava a loira pálida do dia anterior. A garota disse para não entrar e James, cheio de medo, gritou com ela dizendo para ficar longe de sua casa. Aquela garota o assustava. Tinha o rosto cheio de manchas, unhas compridas e sua roupa estava muito suja. Parecia que havia caído em uma poça de lama. Nesse momento, uma buzina de carro o assustou. James se virou e viu que era o carro de um de seus vizinhos. Todo o bairro voltou ao normal. E aquela garota havia desaparecido. O que estava acontecendo? Era tudo muito estranho. Com medo, James entrou na casa e viu que seus pais estavam conversando com o senhor. O apresentaram a ele e disseram que era um médico. O médico apertou a mão do menino enquanto ele continuava sem saber por que estavam acontecendo coisas tão estranhas. Por que havia um médico em sua casa em um domingo? Ele perguntou a seus pais se algo havia acontecido. Queria saber quem estava doente. Seus pais, evitando responder, lhe perguntaram por que não estava brincando lá fora com seus amigos. James disse que tinha entrado para pegar um copo d'água. Seus pais o acompanharam até a cozinha para beber e, carinhosamente, foram com ele até a porta da frente para que ele pudesse voltar para brincar lá fora. Percebeu que seus pais estavam tentando fazê-lo ir embora. Não queriam que ouvisse sua conversa com o médico. Saiu de casa confuso e seu grupo de amigos o esperava perto da porta. Também olhavam de forma estranha. Lhes perguntou o que estava acontecendo. Seus amigos se entreolharam e responderam: James, o que aconteceu esta madrugada? O menino não entendia como eles haviam descoberto. Parece que a notícia havia se espalhado por todo o bairro. Disse a eles o que aconteceu e todos ficaram com os olhos arregalados. Um dos meninos lhe disse que o médico que havia acabado de entrar em sua casa era um exorcista. Um exorcista? James não entendia nada. Eles realmente achavam que havia um demônio naquele quarto? Se despediu dos meninos e decidiu voltar para dentro de casa. Queria descobrir o que seus pais e aquele homem estavam falando. Mas quando ele entrou na sala, seus pais lhe pediram que ficasse na cozinha. Estavam conversando sobre coisas de adulto e fecharam a porta. Depois de 2 horas de angústia, seu pai abriu a porta e fez um sinal para que ele o acompanhasse. James estava com medo, não entendia nada. Chegou na sala e olhou para sua mãe. Parecia muito nervosa. Suas mãos tremiam e parecia querer chorar. Seu pai acariciava suas costas e tentava acalmá-la. A situação foi ficando cada vez mais angustiante. Seu pai, com a voz embargada, lhe disse para ir ao seu quarto por um momento. James estava cada vez mais surpreso. Não entendia nada. De repente, sem explicações, lhe disseram que ele tinha que ir para seu quarto. Mas obedeceu. Eles o acompanharam e assim que entrou, a porta se fechou atrás dele. E ouviu sua mãe gritar do outro lado: Não! É cedo demais! O coração de James disparou. Gritou com todas as suas forças: Mamãe! Papai! As luzes de seu quarto começaram a piscar. E pouco a pouco tudo ficou escuro. Os móveis estavam desaparecendo e os gritos de seus pais diminuíram. Não podia fazer nada. Era como se estivesse em outro lugar. O quarto estava vazio. Só havia paredes e algumas cortinas. Se aproximou delas e as empurrou para longe.
Naquele instante, pôde ver seus amigos estrangulados com seus órgãos para fora e seus olhos negros. James não conseguia parar de chorar, desconsolado. Não sabia onde estava. Não entendia o que estava acontecendo ou por que estava ali. De repente, ouviu a voz de uma menina chorando. Poderia ser sua irmãzinha? O quarto havia se tornado um longo corredor com uma porta no final. Mas onde estava? Onde estava sua irmã? Chegou ao final e abriu a única porta que havia. Dentro estava a menina loira, pálida, que havia visto na rua, segurando nos braços sua irmãzinha. "Solte ela!" gritou. A garota sorriu, o que fez o jovem estremecer ainda mais. Isso tinha que ser um pesadelo. Era impossível que tudo o que estava vivendo fosse real. Seus pais não estavam ali, nem seus amigos. Apenas aquela garota, sua irmãzinha e ele. A menina, com uma voz doce, lhe perguntou: "James, sabe quem é a sua irmã?" Ele a olhou incrédulo. "Por que está me fazendo uma pergunta tão absurda? Claro que eu sei quem é a minha irmã. Você a tem em seus braços, e eu ordeno que me entregue ela agora mesmo." De repente, começaram a sair lágrimas dos olhos da menina. Estava chorando, e James estava cada vez mais perdido. Deixou sua irmã gentilmente no chão em frente a ele e fez um gesto para que se aproximasse. Ele se lançou para proteger o bebê quando percebeu que era apenas uma boneca. A menina o olhou com uma cara triste e disse: "Aqueles meninos e meninas, se lembra deles? Eram nossos amigos. Estávamos todos brincando juntos antes daquela noite acontecer. Aquela que eu desapareci para sempre. Este bebê foi apenas uma ilusão sua para me substituir, irmãozinho." Qual é a sensação de estar trancado em um manicômio por mais de 50 anos e apenas lembrar que meu corpo estripado estava atrás das cortinas? Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!